Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e está começando mais um episódio do Radar Xinguara, um podcast dedicado a contar histórias de pessoas, de empreendimentos, de serviços que contribuem para o crescimento de Xinguara. E hoje eu estou aqui com o Isaac, que é responsável pela Incel, loja de acessórios de celular e assistência técnica, que é situada aqui no bairro do Jardim América. Olá, Isaac. Olá, tudo bem? Partindo já para a nossa conversa aqui, né? Eu quero saber de você, o que foi que te motivou a abrir essa loja, né? Como é que foi o início de tudo? Rapaz, no início eu trabalhava... voltando um pouco atrás, eu trabalhava com negócio de... Office Boy. Office Boy, eu trabalhava na Real Contabilidade. E aí, nesse tempo, eu resolvi sair de lá, né? Porque já tava um pouco mais difícil, tava complicado para mim por causa que eu já tinha sofrido acidente de moto. E aí eu achei que tava na hora de eu caçar outro rumo. Uhum. E aí eu pedi pra sair. E a gente negociou, a gente saiu. E aí eu peguei um curso, né? Um amigo meu chegou em mim e disse: Isaac, você não quer fazer um curso de assistência técnica de celular? E aí eu resolvi fazer, né? E assim que eu fiz, gostei do serviço, aí eu resolvi começar a trabalhar. E nesse tempo comecei trabalhando para uma mãe dele, né? E aí fiquei lá pelo menos quase um ano trabalhando para eles. E então eu resolvi trabalhar de sócio, né? De sócio com outra pessoa aí, que eu ficava com espaço e com alguns clientes, né? Com os clientes que tinha lá. E resolvemos dividir meio a meio. Fiquei lá uns 2 anos trabalhando lá. E gostei demais. Aí eu falei, não, agora tá na hora de eu montar um negócio pra mim. E assim eu cheguei e comecei aqui. Só com a mesa e meus equipamentos. Então aqui você começou só como assistência técnica? Só como assistência técnica. E por que você começou a vender, né, outros itens além da assistência técnica, né? Que a gente vê aqui na loja, tem capinha de celular, tem alguns acessórios, né, teclado, acessório de informática, né, inclusive. Sim. Né? Tô vendo ali que tem até perfume ali. A gente vai... Mas por que você teve a ideia de agregar outras coisas à questão da assistência técnica, que era só isso que você fazia aqui? Porque assim, geralmente a assistência técnica ela vem já com algumas coisas que a gente pode usar para poder fazer vendas, entendeu? A assistência a gente já oferece película, capinha, já que a pessoa já vem consertar seu celular, né? Conserta a entrada de carga. Então, a gente já tem carregador, a gente já tem pendrive, tem vezes que a pessoa quer pendrive também, para poder salvar as suas coisas. Então, a gente vai comprando as coisas de conforme as pessoas vão precisando. E você falou que fez um curso para assistência técnica de celular, né? Uhum. Mas você já procurou também agregar isso, né? Não sei também se está dentro da abrangência, a questão de manutenção em tablet. Um tablet? Isso. Assim, depende muito dos tablets, né? Porque ultimamente tá muito difícil encontrar peças para tablet. Uhum. E aí a gente fica mais no celular mesmo. Só consertando mais celular. Agora, alguns tablets, igual da Samsung, dessas marcas mais conhecidas, a gente resolve pegar para consertar. E quais são os produtos mais procurados aqui na sua loja? Produtos... carregador... fone de ouvido e capinha e películas. E no caso dos serviços, qual é o serviço que você mais atende aqui na parte de assistência técnica? É mais tela. Tela quebrada.
É o que mais... É o que mais aparece. E já que você citou essa questão da tela, você acha que, por exemplo, hoje em dia, né, esses equipamentos eletrônicos, como no caso aí dos smartphones, né, eles têm um custo muito elevado, né, e às vezes quando sofre uma avaria, por vezes, dependendo de qual foi a avaria, o cliente pode não querer fazer o serviço, porque achar que não compensa. O que você tem a falar sobre isso daí? Principalmente no que diz respeito à tela, né? Que talvez seja um item um pouco mais caro para fazer o serviço. Você acha que, assim, pelo que você tem atendido aqui, tem compensado para esses clientes? Alguns clientes chegam aqui com um celular, tipo, um celular antigo, né? Celulares antigos, que a tela é quase o mesmo valor do celular. Mas só que muitas das vezes o cliente procura salvar os seus pertences que tem dentro do celular. Então, geralmente, eu aconselho a pessoa sempre ela consertar para tirar os seus pertences de dentro, né? Pelo menos os arquivos, né? Então na verdade aí o valor estaria em recuperar as informações que estão dentro do celular. Geralmente é o que mais aparece, é isso. Quando acontece deles não compensar, consertar o celular. Você troca a tela de smartphones iPhone? Também. Sim, e nesse caso, você acha que assim, o cliente, vamos dizer assim, concorda com a questão do valor? Porque a gente sabe que o iPhone é um smartphone de alto custo, né? Geralmente a gente tem vários tipos de tela, né? Sim. Querendo ou não, a gente tem umas telas que é mais em conta, tem umas telas mais caras, então a gente vai de acordo com o que o cliente quer. O cliente pede, eu quero uma tela mais barata. A gente fala, a tela mais barata, ela não tem garantia. A tela mais barata também, às vezes pode ficar travando seu celular. Então, não compensa muito. Mas se você quiser, a gente coloca. Mas só que é por conta do cliente. O cliente colocando a sua conta em risco. Mas você coloca telas originais também? Também. Colocamos telas... Digamos que original não existe, né? Existe só a que vem no celular. Mas as que vem mesmo são primeira linha. A gente fala, né? Seria como se fosse uma tela que o fabricante aprova para o uso no celular. Isso. Que os que mais que tem muita linha mesmo é o Samsung. O Samsung tem umas linhas muito boas. Também a Redmi, Xiaomi, tem umas linhas muito boas de tela. Isaac, aqui na cidade, né, nós, principalmente no centro, nós observamos uma grande quantidade de lojas, né? Tem as lojas que vendem acessórios para celular e outros itens, como você também vende aqui, que não são assistência, são só lojas. São lojas. E tem aquelas que também prestam o mesmo serviço que você presta aqui. Sim. E aí você, como um empreendedor aqui nessa área, né, uma loja de porte menor, num bairro, né, que ainda assim eu considero que seja próximo do centro, né? Sim. Como você avalia a concorrência nesse setor aqui na cidade? Aqui nesse setor a concorrência é pequena. Acho que só tem eu, né, nesse setor aqui. Mas assim, no geral, vamos dizer assim. Porque a concorrência no geral, assim, nesse setor e lá fora, né? Isso. Lá no centro. Rapaz, assim, digamos que a área tem trabalho para todo mundo, né? Somos, 60 mil habitantes? Por aí já. Então, acho que tem trabalho para todo mundo. Então, quem fizer o seu melhor serviço, as pessoas voltam a procurar. Então você acha que não importa o fato de você estar num setor assim, num bairro onde tem mais residências, ainda assim você conseguirá atender da mesma forma que uma loja que está localizada ao centro? Eu fiquei um tempo lá no centro e para mim foi razoável. Não é a mesma coisa de estar aqui, né? Tipo, lá eu trabalhava com uma outra pessoa, não podia vender, né? Sim. Hoje eu posso vender produtos e ainda fazer assistência. Então, para mim já é um lado muito bom. E quais são os principais desafios que você considera manter uma loja como essa? Desafios, rapaz, manter os produtos, né? Que a gente tem que estar sempre repondo, né? Sim. Querendo ou não, a gente tem que estar repondo. E também tem contas, né? As contas chegam no final do mês que
Aí a gente fica sem saber de onde é que vai tirar, né? Mas aqui você paga aluguel? Aqui nesse... Graças a Deus não pago aluguel. Aham. Aqui é nosso mesmo. Sim. E Então, na verdade, o seu custo seria mais manter os itens e todo o meu custo é estrutura. mais isso. O meu custo é mais isso. E os custos da loja, que é energia, Sim. Água, essas coisas assim, mas... Uhum. E como é que como a tecnologia, né, o avanço, né, e as mudanças, né, nos modelos de celular, que constantemente são lançados novos modelos, né, com outros recursos e tudo mais, Sim. né? Como isso impacta no seu trabalho? Rapaz, geralmente os celulares, eles são feitos de uma forma diferente cada vez, né, que Isso. vem, né? Isso. É outro tipo de tirar a tela, tem outro jeito de abrir um celular. Então, isso a gente vai aprendendo com o dia a dia, que vai aparecendo. Não pode dizer que a gente vai saber de tudo, né? Uhum. Querendo ou não, a gente está sempre cada dia aprendendo, constantemente aprendendo. E quando vai saindo os desafios, a gente vai enfrentando. Por falar em assistência técnica, né, eu reparei aqui na sua publicidade aqui fora, né, que você também se propõe a fazer reparos, né, em notebooks e computadores. Apareceu já algum serviço nesse sentido aqui? Sim, tem aparecido bastante. Graças a Deus, eu peguei uma experiência grande, né? Uma boa experiência que fui trabalhando no Frigorífico Valêncio. Uhum. Que lá eu trabalhava como TI, né? Uhum. E trabalhei lá quase um ano, fechando quase um ano. Uhum. E foi muito bom para mim, né? Eu tenho muito a agradecer eles, que eles me deram essa oportunidade de estar lá aprendendo, né? E graças a Deus eu aprendi a mexer com computador, aprendi a mexer com fibra ótica, né? Uhum. De internet. E aprendi também mexer com câmera, instalar câmera segurança, de né? segurança. Rapaz, aprendi muita coisa. Graças a Deus, assim, pra mim foi muito gratificante estar trabalhando e aprendendo as coisas lá, ó. Então você conseguiu agregar mais essa assistência, né? Aqui dentro da sua loja, né? né? Isso. Ah, muito interessante isso daí. Mas você não estava trabalhando com essa parte antes, não? Não. Isso já era só assistência de celular. Ah, tá. Aí, como eu não tinha muita experiência de mexer com computador, porque eu fiz um curso de manutenção de computador, mas foi só mais o básico. Sim. Né? E hoje eu já tenho mais avançado, porque teve os meninos lá que me ajudaram, me ensinaram. Menino lá do Frigorífico Valêncio, né? Sim. Inclusive, pode dar um abraço, mandar um abraço pra eles aqui. O Marquinhos, o Vitor e o Divan foram uma das pessoas que mais me ajudaram lá no frigorífico. Oh. E mandar um abraço também pro dono, né? Frigorífico Valêncio, né? O Cláudio Valêncio. Tá certo. Então, essa sua experiência de trabalho acabou, vamos dizer assim, te dando mais ideias, né? Querendo ou não, né? Quando a gente vai para um lugar, a gente nunca pode levar para um lado ruim, né? Quando eu fui para lá, eu tava passando por umas coisas meio difíceis, né? Aí eu falei, não, acho que compensa mais eu fechar aqui, ficar um tempo trabalhando lá e depois vejo o que eu faço. Então é interessante isso, né? Você tinha a loja, fechou um tempo. Foi trabalhar numa outra situação e retornou com a loja, né? Retornei já mais forte, com uma visão mais além do que eu tinha antes, né? Isso aí é muito legal. Principalmente para as pessoas, né, que querem iniciar um negócio que às vezes tem assim aquela coisa de desistir porque a coisa não vai muito bem. E aí não tem a persistência muitas das vezes, né? Muitas das vezes as dificuldades vêm, né, pra testar a gente. Querendo ou não, a gente resiste se quiser, né? Tem muita gente que desiste. Eu resolvi parar, tipo assim, digamos que não foi parar, foi só pausar o meu tempo. Meu tempo aqui, enquanto eu tava passando por um processo difícil. Então esse processo me ajudou a aprender mais coisas. Então eu aproveitei. Eu tinha chegado a falar com o meu tio, né, que é o Cláudio Valêncio. Sim. E aí eu falei com ele, tio, que eu tô interessado em aprender um pouco sobre TI, né, ver como é que é lá. E aí ele pegou e me chamou.
deu essa oportunidade. Ele falou que queria que eu fosse trabalhar lá com ele lá e eu aceitei, né? E estamos aí, a cada dia, sempre aprendendo coisas novas, né? A gente nunca pode parar de estudar, a gente tem que estar sempre se aprimorando no que a gente faz. Certo. E aqui você percebe uma demanda maior na questão de clientes que querem consertar o seu aparelho, né? Celular, ou que preferem comprar outra? O que é a mais... Mais consertar. Mais consertar? É. Agora, quando eu vejo que o cliente vai gastar dinheiro à toa, aí eu já falo, ó, não compensa. Se você for gastar esse valor nesse celular aqui, mais antes você comprar um novo, ou um seminovo, um melhor, porque você consegue um celular melhor. E dependendo do valor que você vai gastar, não compensa. Como é que você vê aí o futuro do mercado de acessórios para celular, que é o caso que você atua aqui também, né? E da assistência técnica para dispositivos eletrônicos, considerando que você está, além dos celulares, você já está abarcando aí computadores, né? Assim, eu acho que, querendo ou não, as coisas mudam, né? Vai mudando, a tecnologia ela vai avançando e daqui a uns dias nós não vai ter mais o celular mesmo em mãos, né? Querendo ou não, essa é uma das verdades. Quanto mais a tecnologia aumenta, melhor, vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Mas algumas coisas elas vão sumindo. Mas aí o que a gente vai fazer? Vai se adaptando sempre com o que vem vindo mais pra frente. Por falar nisso, tem um outro acessório aí que está agregado a essa questão do smartphone, que é os smartwatches, né? Sim. Os relógios, né? Inclusive é isso que eu tô usando. Isso. Você consegue fazer reparo ou então não compensa esse tipo de serviço? Não compensa. Por quê? Porque são coisas, assim, depende dos smartwatches também, sim, né? Sim. Porque as marcas são difíceis de encontrar as peças e é coisa barata. Querendo ou não, é barato, não é tão caro. Agora da Apple, tem da Apple, tem... Não sei se tem da Samsung, eu não pesquisei. Mas essa mesmo, dessa marca da Apple, compensa, né? Porque é caro. Sim. São coisas caras que compensa consertar. Mas às vezes não. Você vende aqui smartwatch? O meu já acabou, mas... Você tava pedindo vendendo? Mais, tava vendendo. Ah, legal. Eu vendi os últimos esses dias pra trás. E você tem planos de expansão aqui da sua loja, ou então oferecer novos serviços no futuro? Eu tenho planos grandes para essa loja, querendo ou não. Eu tenho que sonhar alto, né? Sim. Pensar que eu vou crescer, eu vou evoluir. E eu pretendo sim crescer essa loja, colocar ela maior, deixar ela maior e colocar mais coisas também para vender. E qual é o conselho que você daria aí para alguém que deseja aí empreender nesse ramo que você atua, né? Baseado aí na sua experiência, né? Das dificuldades, nas evoluções que você conseguiu. O que você pode dizer para as pessoas que querem abrir uma loja como essa, né? Não necessariamente com assistência, sim, né? Mas para venda de acessórios. Para venda de acessórios, qualquer outra coisa. Isso. Paulo, assim, o meu conselho é que não desista. Um momento difícil é o começo. Mas depois que você começa, você já evolui, você já vai vendo o que precisa, como é que você tem que dirigir seu negócio, né? E eu digo que a persistência, ela é uma coisa que você tem que estar sempre em luta ali, né? Querendo mais, sempre querendo mais. Então você tem que sempre persistir, mesmo que dê errado, mas eu passo por muitas coisas aqui na loja, no dia a dia. Muitas coisas mesmo. Tipo, celular que volta, um problema de tela, a tela que você acabou de trocar, a tela já deu problema lá na frente. E aí, você vai fazer o quê? Você trocou a tela, você precisa fazer com que o cliente volte. Querendo ou não, o cliente ele tem que voltar a fazer serviço com você. Se o celular dele estragou lá na frente, ele vai vir consertar para ti, contigo. Porque você foi uma pessoa que foi honesta com ele, trabalhou certo com ele.
E isso é uma das coisas, honestidade sempre com os clientes, que isso vai te ajudar, vai ajudar qualquer pessoa que quer empreender a ir para frente. Tá certo. Então aqui, né, eu agradeço aqui ao Isaac pela participação nesse jovem empreendedor aqui com a sua loja, né, que é uma loja pequena, mas que tem uma visão para frente, né, e principalmente no que diz respeito a aprimorar, né, Sim. A evoluir, não estagnar só nisso aqui, mas de alcançar outras possibilidades, né? E eu queria pedir para você, né, fazer aí a sua divulgação da sua loja, onde ela fica, o seu contato, o que você vende, os serviços que você faz. Então deixa abrir esse espaço aqui para você aí se fazer a sua publicidade. Nós fica aqui no Jardim América, né, próximo ao cemitério, um pouco mais para frente do cemitério, né? Quase na esquina, na rua 9 com a 2. E aqui a gente trabalha com assistência de celular e acessórios e computadores também. Você que quer consertar seu computador, você pode vir me procurar aqui. O número do telefone é 994-984-34-7281. Incel, né? Incel, assistência de celular. Aí você fala aqui com o Isaac. Isso, né? Fala comigo. Bom, se você quiser conhecer outras histórias de pessoas que trabalham em Xinguara, né? Fique ligado nos próximos episódios do Radar Xinguara. Né? E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho das notificações, ajude a espalhar a mensagem, né? Para outras pessoas que querem conhecer como esse negócio aqui funciona, né? Negócio dentro da área da assistência técnica e venda de acessórios de celulares, né? E outros empreendimentos aqui que nós temos aí entrevistado ao longo do tempo, né? Pessoas, né, que trabalham aí em outras áreas, ok? Então, aguardo por vocês no próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.